Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo intitulado de Introdução ao Diagrama de Esforço, iremos ver alguns conceitos essenciais para que nós possamos desenhar os diagramas de esforços em condições e tirar algumas dúvidas, né? E vamos começar logo aqui pelo primeiro conceito, né? Que é a convenção de sinais. Temos aqui uma barra genérica orientada da esquerda para a direita. Posicionamos aqui a meio da barra, esta parte esquerda e essa será a parte direita, naturalmente. Na parte esquerda, que é esta aqui, temos o esforço axial, que é esse senhor que está aqui, também chamado de esforço normal. Dizer esforço axial ou dizer esforço normal é a mesma coisa. E qual é que é o efeito desse esforço na estrutura? Na estrutura, esse esforço tem o efeito de tracionar a barra ou comprimir a barra. E aqui embaixo temos o esforço transverso, representado por V, também chamado de esforço cortante. Portanto, dizer esforço transverso ou dizer esforço cortante é exatamente a mesma coisa. Ok? E qual é o efeito desse esforço na nossa estrutura? Como diz o nome, ele tem efeito de corte, né? Ou de cortar, ou de deslizar as peças em si. E aqui temos o momento fletor. Ok? Temos o momento fletor. E como o próprio nome indica, o efeito do momento fletor é introduzir flexão na nossa estrutura. Ok? Ou seja, ele faz a estrutura fletir sobre o seu eixo. Agora vamos aqui ver o que é que esses sinais de torção aqui significam. Ou seja, se você se posicionar aqui no meio da barra e olhar para o lado esquerdo da barra, os esforços que tiverem esse sentido serão considerados positivos. Se posicionar-se de igual modo ao meio da barra e olhar para o lado direito da barra, os esforços que tiverem esse sentido é que serão considerados positivos. Ok? Agora vamos passar ao próximo passo, que é a representação dos diagramas de esforço. Ok? Quando se diz aqui em representação, quer dizer a representação em termos de desenho. Como que a gente desenha o diagrama de esforços. Então vamos aqui a primeiro, por exemplo. Se tivermos o eixo de uma barra e queremos representar o esforço axial, os esforços positivos desenham-se na parte de cima do eixo da barra e os esforços negativos desenham-se na parte de baixo do eixo da barra. Ok? Ou seja, na parte de cima seria um desenho assim, aproximadamente, né? Não liguem aqui a escala. E na parte de baixo seria uma coisinha assim. Ok. Esse para o esforço axial. Agora, a mesma barra para o esforço transverso ou esforço cortante. É igual. Os esforços transversos positivos desenham-se na parte de cima do eixo da barra. E o esforço negativo na parte de baixo do eixo da barra. Agora, para a mesma situação, vamos para o momento fletor. Ok? O momento fletor, há aqui uma mudança em termos de representação, em desenho. Os esforços negativos desenham-se na parte de cima e os esforços positivos na parte de baixo. E porquê? Porque ao procedermos desta forma, o diagrama de momentos fletores dá-nos imediatamente uma ideia de como a nossa peça irá fletir quando sujeita a flexão. Ok? Quando vocês chegarem às disciplinas de betão armado ou de concreto armado, como se diz no Brasil, irão perceber melhor a representação do diagrama de esforços, do diagrama de momentos fletores
sobre este sistema aqui. Ok? Até aqui já estamos mais ou menos entendidos. Só aqui uma coisa. Em relação às unidades, o esforço axial é kN, esforço transverso é kN, o diagrama de momento é kN metro. Okay? Não podemos representar os esforços e esquecemos das unidades. Né? O professor dá logo um corte, perdemos metade da cotação e depois não percebemos porquê. Outra coisa essencial, também que convém saber, é a relação que existe entre as cargas e os esforços. Ou seja, a relação que existe entre as cargas que se encontram aplicadas às nossas estruturas e os esforços internos que iremos obter devido a essas cargas. Vamos aqui começar por uma relação prática. Né? Vamos ver cada passo, para cada carga, por exemplo. Num troço, por exemplo, este troço, temos aqui um troço, começar daqui para aqui. É que tenhamos apenas cargas concentradas, okay? Não temos cargas distribuídas ao meio do vão, só temos carga concentrada. O esforço transverso será um diagrama. Será uma reta constante. Ok? Ou seja, temos aqui o eixo da barra. O esforço transverso será uma reta constante. Ou seja, um polinômio de grau igual a zero. Ou seja, e por sua vez, nesta situação, o momento fletor será uma reta, esse é o eixo da barra, será uma reta inclinada. Será uma reta inclinada, ou seja, um polinômio de grau igual a 1. Ok? Vou avançar aqui um bocadinho. Outra situação. Se tivermos um troço com uma carga retangular distribuída, tratando desse caso, por exemplo, o esforço transverso ou cortante será uma reta inclinada, ou seja, um polinômio de grau igual a 1 e, por sua vez, o momento fletor será uma parábola, ou seja, um polinômio de grau igual a 2. Este caso aqui, um polinômio de grau a 2. Uma parábola com a concavidade voltada para a carga. Né? Voltada para a carga. Okay. Por sua vez, se tivermos uma situação, por exemplo, um troço sujeito a uma carga triangular distribuída, por exemplo, este caso aqui, okay. Triangular distribuída, o esforço transverso será um polinômio, será uma parábola, ou seja, um polinômio de grau 2 e, por sua vez, o momento fletor será
uma curva. Uma curva de grau 3. Ok? Como podem ver, há uma relação entre o esforço transverso e o momento fletor. O momento fletor tem sempre um grau a mais em relação ao esforço transverso. Vemos aqui esforço transverso, um polinômio de grau 2, momento fletor, uma curva de grau 3. Aqui mais atrás, víamos aqui um polinômio, esforço transverso, polinômio de grau 0, por sua vez, momento fletor, polinômio do grau 1. Nessa situação aqui, víamos esforço transverso, um polinômio de grau 1, por sua vez, momento fletor, um polinômio de grau 2. Ou seja, o momento fletor tem sempre um grau a mais em relação ao esforço transverso. Agora, para terminar aqui, era só esta equação diferencial que eu vou aqui escrever. Por exemplo, temos aqui essa equação de diferencial sobre x igual a esforço transverso em relação a dx igual a menos carga. Ok? Esta não é uma aula de análise matemática. Ok? Por isso, não se assustem com essa equação diferencial. Não é preciso resolvê-la. Não vamos aqui resolver equações diferenciais. Não estamos aqui para isso. O que interessa nessa equação é o significado. O que é que essa equação significa para nós? E é isso que nós temos que saber, é o significado, pois esse significado irá nos ajudar aqui no desenho dos diagramas de esforços. E essa equação significa que, se tivermos a área do diagrama de esforço transverso, então esta área, por sua vez, dá-nos o valor de momento fletor. Ok? Bom, era só essa pequena introdução que a gente precisava ver, que para termos em mente, para nos ajudar agora, daqui para frente, no desenho dos diagramas de esforço, né? Que são os vídeos que irei fazer agora a seguir. Obrigado e até ao próximo vídeo. Assistam agora o vídeo do diagrama de esforços, que já vão conseguir perceber estes conceitos. Vamos aplicar estes conceitos no desenho de diagrama de esforços. Obrigado e até já.